Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 25. Nos Evangelhos, o livro de Mateus, capítulo 25. Você sabia que Jesus está voltando? Você tem certeza disso? Você tem sentido isso no seu espírito? Eu queria que você levantasse a mão. Você tem sentido isso no seu espírito? Amém? Jesus está voltando, querido. Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. E eu quero perguntar para você nessa noite: você tem óleo de reserva? Você tem óleo de reserva? Amém? Glória a Deus. Fala assim, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Fala, adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e compram. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Coloca a mão no teu coração. Fala: Senhor, fala comigo. Fala comigo. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. No capítulo 24, Jesus começa a falar sobre a volta dele. Sobre a volta do Filho do Homem. Sobre a volta do Messias. E ele explicando, ele fala sobre a sua vinda. E ele, aqui no capítulo 24, ele, nesse sermão profético, ele fala sobre a destruição daquele templo. Aquele templo que eles amavam, aquele templo que eles veneravam, que eles cultuavam. O Senhor, ele olha de um lugar alto e ele fala assim: olha, esse lugar aqui não vai sobrar nada. Tudo vai se acabar, vai ser derrubado isso aqui. E o Senhor profetizou, ele disse isso. E a história conta que depois de 70 anos, eles queimaram tudo aquilo lá. Eles saquearam aquele templo. Aquele templo foi totalmente destruído. E aquilo aconteceu. Mas o Senhor também começa a falar sobre depois, muito depois. Antes da vinda. Eles chegam no Senhor e começam a perguntar. Perguntando quando vai acontecer essas coisas. Senhor, como vai ser? E o Senhor começa a falar para ele, para os seus discípulos, sobre os princípios das dores. Tudo que iria acontecer no princípio das dores. E ele fala sobre guerras, sobre rumores de guerras. E ele fala: olha, vocês não se assustem com o que vai acontecer, porque é necessário que tudo isso acontecerá.
que nação vai se levantar contra nação, reino vai se levantar contra reino, haverá muita fome, e ele fala muitas coisas, e ele começa a falar muitas coisas, mas isso tudo é apenas o princípio, só o começo. E depois que ele fala sobre o princípio das dores, e ele fala também, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Depois ele vem e fala sobre a grande tribulação. Então, o princípio das dores não é fácil. Aí depois ele ainda conta sobre a grande tribulação, porque assim, na realidade, se você ler o princípio das dores, já é uma tribulação tremenda, né? Mas ali o princípio das dores é a tribulação, mas vai existir a grande tribulação. Quando o Senhor fala assim, olha, se o Pai não colocasse a mão, se o Pai não intervisse, ninguém ia se salvar. Porque vai ser muito difícil. E depois ele fala sobre a vinda do Filho do Homem. E eles estão todos ali, ouvindo. E no capítulo 24, fala sobre tudo isso. E depois, no mesmo capítulo, no versículo 32, o Senhor fala sobre a parábola da figueira. E ele fala assim, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Sabeis que está próximo o verão. E aqui nós entendemos que a figueira é Israel. E você sabe um pouquinho de história. Você sabe que em 1948 foi criado o Estado de Israel. Esse povo tão sofrido, esse povo de Deus tão sofrido, em 1948, aquilo que foi profetizado no Velho Testamento aconteceu. Foi estabelecido o Estado de Israel. E depois, em 1967, foi a Guerra dos 6 Dias. Você já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias? Quem aqui já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias? Israel conquistou muitos territórios nessa Guerra dos 6 Dias, incluindo Jerusalém. Israel conquistou Jerusalém ali, na Guerra dos 6 Dias. E eu estava dando uma passada sobre isso, estava estudando sobre isso. Irmãos, eu comecei a dar risada. Falei, meu Deus, é incrível isso. Não tem explicação, é Deus que fez, é Deus que lutou pelo povo dele, é Deus que lutou pelo reino dele, pelo país dele. Porque olha, veja só, Israel, na Guerra dos 6 Dias, Israel contra o Egito, a Síria, a Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Só Israel sozinho, contra todos esses. Ok? As forças, 264 mil soldados de Israel, 547 mil soldados inimigos. Israel tinha 300 caças, os inimigos tinham 957 caças. Israel tinha 800 tanques, os inimigos tinham 2.504 tanques. As baixas, 779 mortos em Israel. Os inimigos, 21 mil mortos. 2.563 feridos em Israel. Do outro lado, os inimigos, 45 mil feridos. Em Israel, foram 15 aprisionados. Os inimigos foram 6 mil aprisionados. Israel tinha 46 caças abatidos. Eles ficaram com 46 caças abatidos. E os inimigos, 400 caças abatidos. Agora fala para mim, se você explica isso no natural.
Alguém explica isso aqui no natural? Você não acredita que isso aqui era o sobrenatural de Deus? Era Deus guardando aquele lugar, porque um dia Ele vai voltar, Ele vai retornar, e aquele lugar é a nação dEle, e Ele vai trazer justiça ao mundo, lá, sentado naquele lugar. Amém? Irmãos, essa guerra dos 6 dias ninguém explica. Eles aumentaram o seu território. É Deus fazendo milagre, Deus lutando pelo povo deles, a mesma maneira que Deus luta por você, que Deus luta por mim. Muitas coisas que acontecem na sua vida que as pessoas olham e falam assim, não tem como. E Deus não fez? Não é verdade? Não tinha como, e Deus realizou. Não tem por onde, Deus realizou, Deus fez, Deus abriu porta. Deus, Ele luta pelo seu povo. Amém? Então aqui, o Senhor estava falando, a figueira estava falando de Israel. A figueira é Israel. Então, o que aconteceu? Em 48, em 67, aconteceu que os ramos renovaram, em 48. Em 67, que as folhas brotaram. Então, querido, o verão está chegando, as coisas estão acontecendo. Fica com os teus olhos no teu Deus, sabe por quê? Porque Ele está voltando. Ele está voltando. Tudo está acontecendo. Tudo. Nós oramos sim, nós clamamos sim, mas nós sabemos que muita coisa está escrito na palavra. Nós sabemos disso, que é o cumprimento da palavra de Deus. Depois, Jesus ele vem, começa a falar sobre a correria e a futilidade dos dias de hoje, como nos dias de Noé. Domingo, o nosso pastor pregou sobre isso aqui. E a pregação foi o quê? A porta está fechando. E o Senhor faz uma comparação dos dias de Noé e dos dias de hoje. Como? Ele fala assim, olha, vai ser assim, antes da minha vinda. As pessoas vão correr para um lado, para o outro. As pessoas vão se encher de futilidades. Como nos dias de Noé. Aconteceu isso nos dias de Noé. No capítulo 36, fala assim, no capítulo 37, fala assim, versículo 37, do capítulo 24, fala, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca. É a mesma coisa. As pessoas hoje, nós temos o pão da vida, que é Jesus Cristo. Nós temos que nos alimentar dele. O Senhor está aqui, disponível. Ele fala assim, olha, se alimente-se de mim. Mas sabe o que está acontecendo? O mundo, ele tem se alimentado de futilidades. As pessoas estão se idiotizando. Desculpa de falar isso, mas é verdade. Infelizmente. E infelizmente, isso está acontecendo também com o povo de Deus. Se enchendo, se alimentando de futilidades. Hoje, nos dias de hoje. E a Bíblia fala assim que eles não perceberam. Eles entraram na arca e o povo não percebeu. Até que a arca se fechou. Sabe quando eles perceberam? Quando começou a inundar tudo. Aí eles perceberam. Aí
eles foram atrás da arca, aí eles foram atrás de Noé. Mas só foi assim, quando estava tudo indo por água abaixo. Eles não tinham percebido nada. E hoje, querido, a mesma coisa hoje. Você está sendo programado para viver de acordo com a sociedade consumista e egoísta, maldosa, fuxiqueira, racista que tem aí. Você está sendo programado para viver dessa mesma maneira. Sabe por quê? Porque para o mundo você é apenas um produto. Você é um produto que consome produtos. Então, para eles está tudo muito bem. Mas eu quero falar para você que Deus chama você de filho. Você não é um produto para o Senhor. Você é filho. Se alguém pergunta para você, tem gente que pergunta, você é o quê? Evangélico. Irmão, você é filho. Abre a sua boca, enche e fala assim, eu sou filho. Você acha que tudo isso aqui é apenas uma religião. Eu sei que a religião vem de religare, que liga o homem a Deus. Mas não é só isso, é algo muito maior. Que Ele não está apenas aqui vivendo neste lugar, debaixo dessas paredes, dentro dessas paredes. Ele mora em você, Ele vive em você. Ele se move através de você. Olha a responsabilidade. Ele chama você de filho, enquanto o mundo chama você de produto. O mundo está programando você a viver da maneira deles. Sabe para quê? Para você não perceber nada. Você não percebe o que está acontecendo. Você não vê o que está acontecendo. Por quê? Porque você está programado a viver na ilusão, na utopia do mundo. Mas Jesus, Ele está voltando. Você é dele. Você foi criado por Ele. A palavra de Deus fala que o Senhor nos criou antes da fundação do mundo. Nós éramos dele já. Antes que o mundo fosse mundo, você já era do Senhor. E em Gênesis fala que você foi formado lá no jardim do Éden. Então sabe o que eu entendo? Eu entendo que nós fomos formados nele na eternidade. Nós fomos criados nele na eternidade e formados aqui na terra. Eu vim de lá. Eu vim de lá, querido. Você veio de lá. Você foi formado aqui na terra. Mas o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele colocou a eternidade dentro do coração dos homens. Você é eterno. Você não morre. O reino é seu. Você vai reinar com Cristo. E Ele está voltando. E você tem que levantar a sua cabeça e saber que você tem que se guardar, porque o tempo está findando. O tempo está acabando. Depois, nesse mesmo capítulo, no 24, antes do 25 que nós lemos, Jesus também fala sobre o servo bom e o servo mau. Jesus conta outra parábola. Ele conta outra parábola. E ele fala do servo que cuida dos outros servos. Olha que bonitinho. E aí depois ele fala dos servos que maltratam os outros servos. Oh, meu Deus, que dó. Você percebe que nesse capítulo que Jesus está falando sobre a vinda dele, ele fala também, além de você ficar vigilante, além de você se guardar, além de você ser uma luz nesse mundo, estar apercebido de todas as coisas que estão acontecendo, ele também fala sobre relacionamentos. Ele também fala
da maneira que nós nos tratamos, da maneira que nós nos olhamos, da maneira que nós nos falamos, da maneira que nós sentimos, os sentimentos que nós temos uns pelos outros. Eu fico pensando, tem gente que pensa que está tudo bem, mas olha, como que você pode tratar Deus bem se você não trata a pessoa que está perto de você bem? E por causa do amor das pessoas esfriarem tanto, é tão normal hoje as pessoas se tratarem mal, as pessoas falarem mal uma das outras. Sabe? Eu fico pensando, meu Deus, o Espírito Santo está conosco o tempo todo, o Senhor está conosco o tempo todo. Querido, quando você vai numa festa, Jesus está com você, você leva Ele. Quando você está na sua casa, na mesa com a sua família, Jesus está ali. No seu trabalho, o Senhor está ali, Ele vai com você. Na realidade, os irmãos ficam aqui, sabe, torrando na oração aqui, queimando, fritando na oração, sabe? Aí sabe o que acontece? Quando essas irmãs, esses irmãos saem daqui, vão embora, fecha a porta, apaga a luz, você acha que o Espírito Santo ficou aqui? Tchau, gente. Até a semana. Não, que dia que vai ter culto? Ah, tá. Tá, então depois a gente se encontra. Até depois da manhã. Não. Ele vai com você. Imagina a dor do coração dele, quando ele está com você e você está falando mal do outro, da pessoa que ele ama também. Você está ferindo o coração do Senhor. O Senhor aqui, Ele fala do servo dele que maltrata outro servo. As pessoas hoje, elas são tão carentes. Eu percebo isso, porque, irmãos, eu não tenho problema de elogiar. Eu não tenho. Eu sempre falei para os meninos assim, olha, quando era para pegar no pé, irmãos, eu sou dura. Eu sou uma pessoa dura. Mas também, quando era para elogiar, quando é para elogiar, eu elogio mesmo. Eles vinham com o boletim deles, sabe o que a gente fazia? Comprava bolo, pedia pizza, a gente fazia festa. Ah, mamãe, o Lucas às vezes fala assim, não adianta eu perguntar as coisas para você. Você fala que eu sou lindo, maravilhoso, que eu sou especial. Mas para mim você é mesmo. Você é. E as pessoas são tão carentes que às vezes você encontra com as pessoas e fala assim, querida, você está linda. Eu? Ai, pastora. Eu falo, minha irmã está linda. É? A pessoa até olha dos lados assim para ver se tem alguma câmera escondida. Para ver se está participando de alguma pegadinha. Porque ninguém fala. Todo mundo só. Porque ninguém olha aquilo que o outro tem de bom. A pessoa só põe defeito. A pessoa só aponta defeito. A pessoa entra na igreja, querido, você deu uma engordada, né? O cara emagrece 10 quilos, ninguém fala, você emagreceu, irmão, que bênção. Não, emagrece, ele engorda um. A pessoa fala assim, nossa, a camisa está mais apertadinha, irmão. Né? Pessoas que maltratam. E o Senhor, Ele nos fala aqui, Ele nos mostra aqui, que o nosso relacionamento com Ele tem tudo a ver com os nossos relacionamentos aqui. Tudo a ver. Ah, pastora, mas é muito difícil. Querido, é mesmo. Ah, pastora, mas tem que perdoar. Tem. Ah, pastora, nós somos pessoas tão diferentes, personalidades diferentes, gênios diferentes. É verdade. Mas Deus está moldando você. E você é servo, seja moldado por Deus.
seja o melhor que você puder. Sabe? Nós dizemos que nós somos servos, mas o dia que a gente levanta com a macaca, o dia que a gente levanta com a perna esquerda, sabe o que acontece? Ah, não tem obrigação de ficar tratando ninguém bem, não. Mas eu vou falar uma coisa para você, você tem obrigação, sim. Você não fala que você é servo, então você tem obrigação, sim. Ninguém tem obrigação de aguentar seu gênio, não, querida, em nome de Jesus, Deus trate você. Porque tem gente que é tão apegada ao seu próprio gênio, que faz um altar, e todo dia vai lá adorar. Eu adoro o meu gênio. Eu amo esse gênio. Todo mundo gênio de cão. E a pessoa está lá, colocou um altar e adorando a si mesmo. Sabe, irmãos, nós temos que olhar para a gente e falar assim, eu preciso mudar. Eu tenho que mudar em tanta coisa. A primeira coisa que eu faço antes de começar a orar é falar, Deus, me perdoe em nome de Jesus pelas minhas falhas, meus pecados. Porque são tantas coisas, queridos, mas sabe o que acontece? Nós apenas nos achamos injustiçados em tudo. Mas fizeram isso comigo. Ah, mas eu fui ferida. Em nome de Jesus, coloca isso no altar de Deus e vai ser tratado e curado pelo Senhor. Deus quer que você viva uma vida diferente. Deus quer que você caminhe como uma pessoa curada. Não. Um dia está bem, outro dia está, né? Não estou bem hoje. Olha, não se esqueça que o seu relacionamento com Ele tem a ver com os seus relacionamentos aqui. Aqui. Seja o melhor, seja o mais amoroso, ame o seu próximo, trate bem, ore pelo outro, querido, seja o melhor. Olhe o seu próximo com um olhar bom de bondade. Tem gente que tudo que olha fala assim, ah, não sei não, um olhar de maldade. Tudo está vendo maldade. Ah, eu sou... Em nome de Jesus, que o Senhor venha curar você, restaurar a sua visão e os seus sentimentos no nome de Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E Ele está perguntando para a igreja nessa noite, você tem óleo de reserva? Você tem óleo de reserva? A escuridão está chegando, você tem óleo de reserva? Davi, ele ora, ele falava assim, bendiz a minha alma ao Senhor. Davi, ele falava, bendiz a minha alma ao Senhor. Você sabe o que quer dizer bendiz a minha alma ao Senhor? Senhor, a minha alma está falando bem do Senhor. Está bendizendo o Senhor, está falando bem. Então, querido, se você bendiz a sua alma ao Senhor, se você fala bem do Senhor, não fale mal do seu próximo. Não faça isso em nome de Jesus. Eu tenho sentido no meu espírito que Deus está mudando situações, mudando, sabe, queridos, assim, abalando estruturas nesses últimos dias, e nós temos que ter o nosso óleo de reserva, porque Deus está abalando, e Ele vai abalar tudo. Ele vai abalar tudo, porque Ele está voltando. E depois no capítulo 25, o Senhor continua falando sobre a volta dele. No capítulo que nós lemos, fala sobre a parábola das 10 virgens. A história que lemos fala das 5 prudentes e 5 irresponsáveis. Nécias quer dizer irresponsáveis. Fala 5 prudentes e 5 irresponsáveis. É incrível que todas elas tinham lamparinas nas mãos. Todas as 10.
Todas elas tinham lamparinas, mas só 5 tinham óleo de reserva. Só 5. E o texto fala que a escuridão chegou. A escuridão chegou. Fala, a escuridão chegou. Sabe o que aconteceu? Todas elas dormiram. As que tinham óleo de reserva, dormiram também. Todas elas cochilaram. Todas elas estavam cansadas. Todas elas caíram no sono. Todas. Sabe, irmãos, na nossa vida, no dia a dia, tudo aquilo que temos vivido, muitas vezes tantas lutas, muitas vezes cansaços, sabe, o cansaço vem, a tristeza vem, a doença vem. Tem hora que nós não suportamos a situação. Sabe, lutas que nós vivemos, frustrações que nós vivemos, e a gente fala, Deus, eu não estou aguentando. Sabe, a escuridão que chega. Elas dormiram, às vezes dormimos por causa do excesso de lutas, por causa do cansaço das lutas. Porque parece que luta vem, queridos, de pacote fechado. Você já percebeu esse negócio? Não dá para explicar. Você abre a caixa, é um monte. Não é uma só. Vem de monte. Por que isso acontece? Porque nós estamos nesse mundo. Porque o Senhor falou que antes da vinda dele, isso ia acontecer. Porque está escrito na palavra. A escuridão chegou. E com a escuridão veio a tristeza. Com a escuridão vem, muitas vezes, a depressão. Com a escuridão vem dores. Com a escuridão vem situações que você fala, Deus, eu não consigo, eu não sei resolver, Senhor, eu não estou conseguindo administrar isso. A escuridão veio. O cansaço, elas dormiram por causa do cansaço. Pode ser que você esteja cansado. Pode ser que você esteja falando para o Senhor, Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado dessa situação que eu tenho vivido. Eu estou cansado de tudo isso que tem. Senhor, eu estou cansado. Eu tenho buscado ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, me perdoa, mas eu estou cansado. Elas dormiram. Dormiram porque não suportaram o cansaço. Mas sabe, queridos, quando eles gritaram, eis o noivo, todas elas despertaram. Todas elas acordaram. E eu não sei se você sabe que no casamento judaico, na tradição daquela época, o Senhor no capítulo 24, ele fala que ninguém sabe o dia e nem a hora. Você sabe o que acontecia no casamento judaico naquela época? Só o pai do noivo sabia o dia que ele ia casar. Só o pai do noivo. Era ele que decidia. E o Senhor fala no capítulo 24 que nem os anjos, que ninguém sabe o dia. Que nem os anjos, que nem o filho do homem sabe, que ninguém sabe. Só o pai sabe. Ele estava falando isso, e eles entenderam quando ele falou isso, por causa da tradição daquela época. O noivo, ele preparava tudo, ele arrumava tudo, e quando estava tudo arrumado, ele olhava para o pai, e o pai olhava para ele e falava assim, não,
E ele tinha que esperar o dia que o pai falasse, é agora. Ele esperava o tempo certo, podia estar tudo pronto, mas se o pai dele não sentisse que aquele momento era o momento certo, não tinha casamento ainda. Era apenas uma promessa, estava tudo pronto, a casa estava toda pronta, tudo estava certinho, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas estava com o pai, a decisão do dia, a decisão da hora. E aí um dia o pai vinha, olhava para o noivo, olhava para o filho e falava assim, filho, chegou a hora, prepara as bodas, você vai casar, vai buscar a tua noiva. E aqui, eles gritaram e falaram, eis o noivo. Aquelas moças levantaram, todas elas levantaram, elas acordaram do sono que elas estavam. Só que 5 estavam com as suas lâmpadas apagadas. As outras que tinham levado o seu óleo de reserva, colocaram nas suas lamparinas e foram até o noivo. Elas pediram ainda, você pode me emprestar? Ela falou assim, não dá para emprestar para você, senão vai acabar para mim e para você. Não tem como repartir, não dá. Querido, o seu relacionamento com o Senhor é seu. Ninguém interfere, é você que tem que buscar. É você que tem que buscar. É você que tem que estar com o coração no altar. Não é a oração do outro por você. É lógico que nós oramos e abençoamos o outro para que seja abençoado. Mas aqui eu estou falando de relacionamento com o noivo. Relacionamento com ele. O óleo de reserva. Elas se levantaram e elas foram encontrar com o seu noivo. Elas foram, aquelas damas, elas foram encontrar com o noivo. E o noivo veio. E a Bíblia fala que já era meia-noite. Ele demorou, mas ele chegou. E ele chamou. Elas tinham as suas lamparinas acesas. E elas entraram para a festa. Elas entraram para a boda. E eles fecharam a porta. E quando as outras vieram, elas bateram na porta. E ele respondeu, eu não sei quem vocês são. Eu não sei. Eu quero dizer para você que você não se faz conhecido pelo Senhor apenas vindo no culto de domingo ou de quarta-feira e sentando nessa cadeira. Jesus, ele está voltando e ele vai levar aqueles que têm óleo de reserva. Jesus, ele está voltando e ele vai levar aqueles que têm relacionamento, intimidade com ele. É a intimidade que ele quer ter, é isso que ele quer ter com você, é algo muito maior. Nós nos reunimos sim, aqui é lógico, é bom, essa é a casa do Senhor, é maravilhoso estar aqui com os meus irmãos, eu amo isso, mas nós sabemos, querido, que nós temos que nos relacionar, a nossa intimidade com Deus, ela tem que crescer a cada dia. Ele quer se fazer conhecido. Ele quer abrir o coração para você. Ele quer falar com você, ele quer revelar coisas a você. É isso que ele quer andar com você. Ele quer falar, ele quer se abrir para você. É isso que o Senhor quer viver com você. Sabe? Eu vim aqui nessa noite, o Senhor me mandou nessa noite falar para você, meu irmão, a minha irmã, a noite está chegando, você precisa de óleo de reserva. Acabou a brincadeira. Acabou. Simplesmente acabou. Ficou sério. As coisas estão acontecendo. Jesus está voltando.
E nós temos que estar preparados. Você tem que estar preparado, você tem que estar na unção, você tem que estar com o seu relacionamento com o Senhor, na intimidade, você tem que estar com o seu coração limpo, você tem que estar, querido, em nome de Jesus, buscando a face do Senhor, buscando a Deus em primeiro lugar. Sabe, nós não temos tempo. Eu poderia falar para você sobre muitas coisas, que a Bíblia fala sobre a volta do Messias. Mas nós não temos tempo para isso. No Velho Testamento, todas as festas que nós temos no Velho Testamento, todas aquelas festas, irmãos, apontam para a volta de Jesus. Aquelas festas nós chamamos na teologia de ensaios do noivo. São apenas ensaios da vinda do Messias. Todas elas têm um significado daquilo que vai acontecer. Eles apenas estavam ensaiando, se preparando para a volta de Jesus. E o Senhor está nos falando nessa noite: olha, eu quero que vocês se preparem, porque eu estou voltando, e você precisa de óleo de reserva. Você precisa. Hoje em dia não é mais uma questão de, eu não sei se eu quero. Querido, você precisa. Você necessita. Você necessita. Pergunta para a pessoa do teu lado: você tem óleo de reserva? Pergunta para a pessoa do outro lado: você tem óleo de reserva? Fala para a pessoa do teu lado: Jesus está voltando. Irmãos, que coisa maravilhosa, Jesus está voltando. Oh, meu Deus, que coisa linda, Jesus está voltando. A igreja, ela tem, sabe, irmãos, a igreja tem o poder, a igreja do Senhor nessa terra tem o poder de clamar por justiça. Tem gente que fala assim: não, a gente é crente, a gente não pode pedir justiça, porque só Deus é que pode falar isso. Querido, você é igreja. Essa palavra tem que estar dentro da sua boca como igreja, dentro do seu coração, dentro do seu interior. Sabe por quê? Porque justiça para o justo é maravilhoso, é juízo para o ímpio. Sabe, a nossa alma, o nosso espírito tem clamado. Você tem sentido algo diferente? O seu espírito está clamando pelo Pai. É o seu espírito que está clamando: Senhor, esse não é o meu lugar, vem me buscar. Não é o meu lugar, lugar que o Senhor não está, não é o meu lugar. A minha alma tem sede de Deus, o meu espírito tem saudade dEle. Eu quero estar onde Ele está. É isso que eu quero. Então a minha alma, o meu coração, tudo que é em mim, o meu espírito tem falado: Senhor, volta, Senhor, volta, Deus, volta, Senhor. Volta, Jesus, porque eu tenho te esperado. A tua igreja tem clamado. Mas sabe, irmãos, muitas coisas ainda vão acontecer. Muitas coisas ainda vão acontecer. E nós temos, você precisa estar forte, firmado com os pés na rocha, para aquilo que vai acontecer ainda. Porque a noite está chegando. A igreja, por muito tempo, ela pensou assim. A gente aprendia assim: olha, vai estar tudo bem. Aí Jesus, ele vem, volta, leva o povo dele, e aí fica o mundão aí, todo mundo que se exploda, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber o que vai acontecer com esse povo. Eu vou estar lá na festa com o noivo, e olha, que se exploda tudo. Aí, sabe o que está acontecendo? A noite está chegando.
A palavra para a minha vida e para a sua vida é: pega teu óleo, enche, pega o quanto você puder, porque as coisas estão acontecendo. Eu queria pedir que você ficasse em pé. Eu queria orar nessa noite. Nós já estamos em cima do horário. Eu queria orar nessa noite, queridos. Por você que está falando no seu coração: Senhor, eu não tenho, a luta tem sido tão grande, Senhor, eu não tenho óleo de reserva, eu não tenho óleo mais de nada. Está tudo seco, tudo vazio. Se perdeu pelo caminho, se perdeu no meio da luta, se perdeu no meio da tristeza. Eu estou dormindo sem óleo nenhum. Eu queria pedir que você colocasse a mão no seu coração. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Eu sei que a palavra de Deus tocou cada um aqui. Eu queria que você falasse para o Senhor: Senhor, eu estou pedindo, me enche. Diante de todas as situações que nós temos vivido, nós temos pedido tantas coisas ao Senhor, tantos livramentos, tantas coisas, orando tanto, mas queridos, nós temos que orar: Senhor, me enche. Nós temos que orar: Senhor, nos enche, nos enche, nos enche, nos enche, nos enche do Senhor, do teu Espírito, do teu óleo. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre nós. Faz um milagre, em nome de Jesus. Eu quero que o Espírito Santo queime você nessa noite. Eu quero que o Espírito de Deus queime você nessa noite. Queime o seu coração e faz acender de novo aquela chama que um dia brilhou pelo Senhor. Tira em nome de Jesus essa frieza, essa dor, essa inconstância que você vive. Comece a falar para o Senhor em nome de Jesus: me firma, Pai, na rocha. Me firma, me enche, me enche. Em nome de Jesus, começa a falar, abre a sua boca e fala: Deus, eu preciso estar cheio, eu preciso estar cheio. Derrama teu óleo sobre mim. Oh, Senhor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória.
sinta. Comece a adorar ao Senhor, que Ele vai encher você. Adore ao Senhor para que Ele te encha nessa noite. Aleluia. Séculos, levante suas mãos em adoração e declare poder. Do teu lado e vai falando para o Senhor: Deus, enche, enche. Vai colocando a mão nas pessoas aí, vai colocando, vai profetizando, vai falando: enche, Espírito, enche, enche, enche em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio agora. Deus, vai soprando agora, vai soprando o vento do Espírito, fogo do Senhor. Queima o teu povo nessa noite. Queima, Senhor. Queima, queima, queima. Queima cada um aqui. Enche do poder. Enche da glória. Enche do poder do Senhor. Em nome de Jesus. Queima, Deus, a tua igreja. Queima, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira da mornidão, Deus. Tira da mornidão. Queima os corações nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queima, Senhor, queima, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta os teus olhos, levante os teus olhos, porque a tua redenção, ela está chegando. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Orar aqui, os nossos amados aqui, a pastora, os nossos irmãos aí, para ajudar. Tem um livro aqui, um livro de ouro, dos dizimistas, o livro do projeto Fidelidade. Você pode levantar as suas mãos para cá, mãos abençoadas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, Pai amado, Senhor Jesus, todas esses pedidos, fotos, Pai amado, chaves,
Pai, o livro de ouro do dizimista, o livro de ouro do projeto Fidelidade. Pai amado, todos os pedidos estão contidos aqui dentro desta arca, Pai amado. O Senhor sabe, Pai, as necessidades de cada um, Pai. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Pai amado. Visita grandemente, poderosamente, Pai. Ó Senhor Jesus, que possam sair daqui na certeza, Pai, que o Senhor, Pai amado, está fazendo grandes coisas, Pai amado, e há de fazê-las, Pai. Ó Senhor, por cada um, Pai, que diante da fé, Pai amado, ó Senhor, o Senhor pode mover grandes coisas. Ó Pai, move, Senhor, o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Pai amado. Ó Senhor, que nós venhamos a entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui nesse lugar, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Pai amado. Que nós venhamos a ganhar e ter a maturidade espiritual para entendermos tudo aquilo que o Espírito está dizendo à igreja, que o Senhor está dizendo à igreja, Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por cada vida aqui, Pai amado. Eu sei, Pai amado, que o Senhor é o Deus poderoso e pode fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém e amém. Amém, queridos. Você pode aplaudir Jesus.